Paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em 2 Reis, capítulo 4, verso 1, que diz assim: E uma das mulheres, as mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, é morto. E tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Veio o credor para levar os meus filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: O que hei de fazer? Dize-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles o traziam vasilhas, e elas o enchia. E sucedeu que encheu-as, e foram as vasilhas, e disse a seus filhos: Traze-me mais vasilhas vazias. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio a ele e fez saber ao homem de Deus e disse a ele. E ele disse a ela: Vai, vende o azeite e paga toda a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Amém. Esta palavra de Eliseu traz aqui o profeta que cuidava dos homens e dos profetas da época, dos profetas menores. E eles aqui, num destes homens que cuidava do ministério da vida de Eliseu, se descuidou e veio a morrer. Porém, ele tinha dívida. E sua esposa, que estava em casa, tinha filhos. A Bíblia não diz se era 2 ou 3, mas ela tinha filhos. E ela veio ao homem de Deus, Eliseu. E ela contou a sua história dizendo: Olha, o meu marido morreu. E ele cuidava e andava com o Senhor. Porém, ele deixou dívidas e nós estamos em dívidas, e o credor veio bater em casa e veio cobrar dívidas. E se eu não tiver o dinheiro, ele vai levar os meus filhos para ser servo, para cobrir a dívida que está ativa. E se eu não pagar a dívida, os meus filhos serão escravos, por forma de pagamento. E Eliseu disse a ela: O que eu faço? O que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? E ela disse: A tua serva não tem nada. Mas a não ser que eu não tenho nada, eu tenho uma botija de azeite. Então foi este o plano, foi este o escape, foi este o trunfo que tinha para livrar aquela mulher de dívidas. E ali Deus deu a sabedoria a Eliseu e disse a ela: Vai aos teus vizinhos e pede vasilhas vazias emprestada. Vai para tua casa, chama os teus filhos, fecha a porta sobre si e seus filhos e comece a encher as vasilhas de azeite. E ela fez isso, pegou os seus filhos e começou a pedir aos vizinhos vasilhas vazias emprestadas. Quando ela chegou em sua casa, fechou a porta e começou a derramar a botija de azeite nas vasilhas. E ela ia pedindo aos seus filhos e ele ia derramando. E ela ia enchendo.
até que acabou, e ela pediu aos seus filhos: traga as mais vasilhas. E ele disse a ela: minha mãe acabou as vasilhas. Ela então volta ao homem de Deus, Eliseu, e disse: eu fiz aquilo que foi feito. Eu fiz aquilo que o Senhor pediu para fazer. Todas estão cheias na minha casa. Todas as vasilhas estão cheias. E ele disse: então agora você vai, vende o azeite, paga as suas dívidas e vive você e o seu filho do que sobrou. Esta foi uma porta de escape para que o filho desta mulher, dos filhos dos profetas ali que cuidava do ministério de Eliseu, não padecesse e nem virasse escravo. É uma porta de escape que Deus deu a esta mulher, que ali o seu marido era morto e deixou dívidas, e ela também estava com dívidas. Sobre esta palavra, o Senhor trará sobre as nossas vidas aquele que está em sua presença. A palavra do Senhor diz que nem o filho e nem a sua descendência, não vi um filho do homem e a sua descendência mendigar o pão. Deus não deixa os seus filhos desamparados. Deus não deixa os filhos e os filhos dos seus filhos desamparados, sem proteção, sem auxílio de Deus. Como foi com esta mulher, o Senhor ainda é o mesmo Deus de ontem, o de hoje e de eternamente. Ele é o Deus da providência no alimento. Ele é o Deus da providência nas contas. Observe aqui que essa mulher podia dizer a Eliseu, dizendo: olha, nós vamos passar necessidade. Ele poderia então dizer outra coisa e dar outra estratégia para ela fazer. Mas não, ela falou: olha, os meus filhos vão ser capturados para ser escravo, para ser servo, até saldar a dívida minha, da minha casa e do meu marido. E nós não temos dinheiro, nós não temos condições de pagar. Então Deus deu a sabedoria a Eliseu para fazer este plano, este processo. E Deus usa o que nós temos nas nossas mãos, dentro da nossa casa. O Senhor vai nos usar da estratégia para aqui e o que nós estivermos nas mãos. Como foi também com Moisés, as obras, as maravilhas que foi feito. O Senhor disse a Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Ele diz: apenas uma vara. Ele falou: é isso aí que você vai usar. Então Deus usa o que nós temos na mão. Deus usa os recursos que temos, e a porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha também ninguém pode abrir. O Senhor é aquele que supre as necessidades. Sobre esta palavra, não deixou e nem vai deixar os teus servos, os teus filhos desamparados. Que nós possamos crer no Senhor. Nós temos um mediador. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos auxilia, que nos guia. Que nós então venhamos a Deus e clamar por misericórdia, clamar e pedir a Ele socorro, auxílio que Ele nos trará no dia de hoje. Que nós possamos externar o que precisamos ao Senhor. Mas o Senhor já sabe o que nós precisamos. Mas Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir o nosso clamor e falar com palavras específicas, como foi esta mulher que veio até Eliseu dizendo: eu preciso disso e disso para saldar dívida, porque senão vai acontecer isso. E a sua vida mudou, e ela viveu e pagou as suas contas e ficou com seus filhos. Que nós possamos então fazer aquilo que precisa ser feito, externar, e Deus prosperará e dará vitória naquilo que temos nas nossas mãos. Ele vai fazer prosperar.
Não deixou e não deixará os seus filhos envergonhado e confundido. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, mais um dia te agradecemos pela riquíssima misericórdia do dia de hoje, pela providência no dia de hoje. Como foi com esta mulher que Eliseu deu a estratégia para ela escapar a vida dos seus filhos de ser escravo. Nos dê estratégia, Senhor, para vencer. Nos dê estratégia para abrir a porta. Nos dê estratégia para fazer aquilo que precisa ser feito. Abre as portas financeiras. Abre as portas, Senhor, das vendas. Abre as portas, Senhor, da oportunidade. Supre as necessidades dos teus filhos. Traz a resposta, Senhor, que cada um precisa no dia de hoje. É no teu nome santo que te agradeço, porque até aqui o Senhor tem dado a vitória, o livramento, a cura, a proteção. Fica conosco, ó Deus, mais um dia. E nesse dia, ó Deus, te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. É no teu nome santo que eu te agradeço. Seja, Senhor, o nosso Deus, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Dá vitória à nossa família, aos nossos familiares, os de perto e os de longe. A cada irmão, a cada irmã, a cada igreja que abre as portas para falar da tua palavra. A palavra genuína do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.